De volta com o nosso Você Bonita para uma história muito linda e muito legal da medicina e que a gente faz questão de contar aqui. A gente vai falar dos 40 anos do primeiro bebê de proveta, da fertilização in vitro. Vamos ouvir histórias aqui de mulheres incríveis que vocês adoram. Ainda não contei quem está aqui, é surpresa, mas aguardem, porque vocês conhecem, né? São aí pessoas da mídia, então vai ser muito legal. Antes, vamos acompanhar um VT bem lindo que a produção preparou para vocês. Olha lá. Há 40 anos, no mês de julho, nascia a inglesa Louise Joy Brown, a primeira bebê de proveta do mundo, ou test tube baby, que eram termos que a imprensa utilizava para se referir à fertilização in vitro. Os pais de Louise tentavam ter um filho há mais de 9 anos, porém sem sucesso devido a uma complicação que a mãe sofria. Depois de muitas tentativas frustradas, o casal decidiu conversar com o embriologista Robert Edwards e o ginecologista Patrick Steptoe, pesquisadores que estavam desenvolvendo um novo método de fertilização na época. O processo não foi fácil e nem rápido. Após 50 tentativas falhas, finalmente o embrião foi gerado e a mãe de Louise estava grávida. Louise nasceu após uma cesariana, com apenas 2,6 kg. Apesar de pequena, a menina era perfeita. Seu nome do meio, Joy, do inglês felicidade, foi sugestão do próprio ginecologista que estava satisfeito com o sucesso da pesquisa. Embora a novidade tenha sido uma boa notícia para o casal e para os pesquisadores, muitas críticas foram feitas em torno da ética e cunho legal da técnica de fertilização in vitro. Era questionado se os bebês nascidos por meio dessa técnica poderiam ser saudáveis. Entretanto, Louise teve uma vida saudável e normal e, em 2006, deu à luz a sua primeira filha, cessando as dúvidas de que bebês do sexo feminino talvez não pudessem gerar vida por meio dos métodos naturais. Hoje, os tratamentos para engravidar e as técnicas de fertilização são mais conhecidas pelas pessoas. Atualmente, mais de 5 milhões de bebês foram trazidos ao mundo por meio da fertilização in vitro. No Brasil, foram feitas mais de 40 mil fertilizações somente em 2017. A técnica provou ser um grande sucesso e permitiu a realização dos sonhos de milhares de casais que desejavam ser pais. Falei que era linda, a gente emociona tudo, né? As mamães aí de plantão e quem também está nessa busca, nesse sonho. Hoje mandem perguntas, contem histórias, que a gente gosta de unir tudo isso, que é uma energia tão boa, né? E claro que as histórias que vão estar aqui vão te inspirar também. Então, apresentando quem está com a gente hoje mais uma vez, o médico, andrologista e especialista em reprodução assistida, Dr. Lister Salgueiro, bem-vindo. Como vai? Tudo bem, doutor? É lindo, né? Imagina sua alegria. Para nós faz parte da nossa história. Pois é, de viver com tantas histórias todos os dias. Parabéns, viu? E também vamos ouvir as histórias delas, que lindas, obrigada por terem vindo. Rosana Bene, Relações Públicas e escritora, que já vou mostrar o livro para vocês, bem-vinda. E Liliane Ventura, que linda que ela está, jornalista, bem-vinda também. E dizer para você da minha alegria de estar aqui no momento que o Brasil está discutindo tanto o aborto, a gente falar de vida, falar de nascimento, falar de alegria. Pensei parabéns, nisso também, viu? sabia? Parabéns, Que coisa. Parabéns. A gente, né, claro, saiu na mídia, então a gente até está usando um pouco desse lance dos 40 anos do primeiro bebê, para contar um pouco dessa história que a gente gostaria de contar em muitos programas o ano inteiro, porque realmente o assunto é muito interessante. Eu queria, doutor, para a gente começar, antes de ouvir a história das meninas, que você contasse um pouinho disso que você estava me dizendo. Você conheceu, então, um dos médicos. Conta um pouquinho como foi tudo isso aí para a medicina. Eles estiveram no Brasil quando ela fez 30 anos. Então foi uma comemoração e ele deu uma palestra contando a história do primeiro. Era interessante. Eles foram na Inglaterra, não podia tirar os óvulos, eles foram tirar nos Estados Unidos.
E daí eles aprenderam a tirar os ovos. Depois, o meio de cultura, que era o líquido onde vive o embrião, eles foram testando. Era um pouco de soro com um pouco de proteína, um pouco do soro da mãe. Puxa Daí vida. eles conseguiram, eles andavam 120 quilômetros fora de Londres, em Bourne Hall, que é a clínica, é uma clínica dentro de uma fazenda. É um casarão. E eles tiravam os óvulos lá e faziam o procedimento lá. Então era uma correria, era uma coisa doida. E quando conseguiram... claro, eles tinham que viver, aqueles óvulos tinham que sobreviver. Quando conseguiram o primeiro, depois de não sei quantas tentativas, não sei se foram 100 e poucas tentativas que eles tiveram, aí nasceu a Louise Brown. A mãe dela tinha problema nas trompas, ela tinha as trompas obstruídas e não tinha o que se fazer na época, ou não podia engravidar. Então foi criado isso, daí começou. O segundo bebê foi na Índia, um caso também fantástico, porque o médico, quando ele contou que fez o segundo, o governo indiano colocou ele no ostracismo. Ele não podia falar aquilo. Só depois de 30 anos é que foi descobrir que ele fez o segundo, que tem um livro dele. E o terceiro foi na Austrália. Assim, diferença de meses. De meses. De meses. E eu acho tão interessante, bom, ela está hoje, a Louise, né? Está com 40 anos. Ela é muito Olha simples. ela aí. Ela é uma pessoa muito simples, muito bacana. Ela trabalha nos Correios, lá em Londres. O marido dela é segurança de boate, é uma figura. Ficam conversando de futebol, Puxa, que legal. inglês. Eles são muito simples. Ou seja, essa fama toda não afetou a cabeça dela. E é uma história aí pro mundo, né? Exato. Pro mundo, para mudar a vida do mundo, né? E da história da medicina. Mas então, daqui a pouquinho a gente coloca a sua foto com ela e outras imagens que a gente tem. E já já a gente vai falar da fertilização em si, de algumas leis hoje aqui no Brasil. Mas vamos ouvir as histórias. Começar com você. Conta um pouquinho. Eu já vi que os seus lindões estão aí, que eu não vou mostrar. Ali, Só eu conheci, tá, gente? A gente vai preservar a imagem dessas lindezas. Mas vai passar ali depois a fotinho deles. A fotinho deles, é verdade, é verdade. Conta, como é que foi essa experiência? Você sabe que eu tenho uma carreira muito atuante na área de relações públicas. Fui a primeira promoter aqui em São Paulo a criar essa profissão. E eu sempre trabalhei muito e sempre estudei muito e sempre vivi a vida sem pensar em idade. Tá. Até que, aliás, eu sou desse tipo, eu não penso a idade que eu tenho, mas o que eu quero fazer, né? Com certeza. E aí eu tive vamos dizer, uma imagem, né? Eu sou espiritualista e tive, assim, um sentimento muito grande de querer ser mãe. Eu estava namorando o pai das crianças, eu acabei casando e já fui ver sobre o meu objetivo, que era ser mãe. Tá. Eu ainda estava menstruando, né, se eu posso aqui falar, eu ainda estava ovulando, mas mesmo assim eu estava com 47 anos. Tá. Né, e eu me preocupei e fui buscar a metodologia, porque isso daria para mim uma certeza de uma qualificação dos óvulos, né, do procedimento e da saúde do meu corpo. Sem né? dúvida. Você não tinha congelado, então? Não, não congelei, assim, o que deu na hora, eu quis fazer, fui atrás, pesquisei. A virginiana sabe como é que faz, olha né? E que linda, olha a foto aí, ó. Essa aí acho que é de 5 meses só, porque a de 8 meses ficou bem maior. Com 2, hein, gente? Com 2. Mas assim, eu nunca desisti porque eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Decorrente disso também fiz cirurgia espiritual, então eu pus a ciência com a fé. E na 6ª tentativa, eu coloquei 4 embriões e rezei muito para ficar o que o meu corpo aguentasse. E aí Deus mandou para mim uma dupla e nessa dupla um menino e uma menina. Puxa. Mas vale salientar, vale salientar que eu estava até comentando aqui nos bastidores, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em fazer o bem para o meu corpo. Então eu nunca fumei, eu nunca bebi, beber muito, eu nunca tomei drogas. Eu nunca baguncei minha vida pessoal. Então, assim, acho que o nosso corpo é o nosso templo sagrado. E quando eu fui fazer também os procedimentos, eu seguia a regra daquilo que eles me pediam. Certinho. Tá, não vou lá dançar na discoteca até as 5 da manhã, porque eu estava com um objetivo. Sem dúvida. Então, eu acho que, assim, a disciplina, o respeito aos procedimentos médicos, o acompanhamento. Por exemplo, eu ia trabalhar num hotel que era em Goiás. Eu voltava da viagem grávida, eu já ia fazer um ultrassom para ver se estava tudo bem. Se poupava um pouco. Me poupava um pouco para ver se não estava nada saiu do lugar. Então, graças a Deus, eu tive uma gravidez que eu trabalhei até o 8º mês, não tive um sangramento. No dia da cesárea, estourou a bolsa, eu marquei às 9 da manhã, 7h30, fui ao toalete, 9h30, eu falei, que é isso?
ninguém me avisou dessa água. E entrei em trabalho de parto normal, tive as contrações, até o meu médico falou, você está tendo um parto de 25 anos. Eu falei assim, não, doutor, eu prefiro a cesárea. Com cautela. Eu estava com 52, né? Então, e isso é algo interessante, que as meninas até, a gente conversou, minha produção, antes de começar, e as meninas disseram, Carol, olha... não sei se a gente vai tocar no assunto que ela teve os bebês aos 52 anos. Eu falei, é um problema para ela falar disso? As meninas, não, pelo contrário. Eu falei, então nós vamos falar sim. Porque é um assunto polêmico envolvendo aí a questão de uma gravidez neste momento da vida que pode ter os seus perigos, e aí o doutor pode falar depois, uma gravidez, né, mais tardia. Porém, você acabou de dizer todos os cuidados que você teve. Então, a idade era ali, é uma questão a mais. Você tem uma saúde, um corpo preservado de uma mulher que poderia ter menos idade. Como a gente sabe hoje que tem muitas mulheres mais jovens, mas que têm um corpo envelhecido. E tem alguns problemas de saúde, que o doutor mesmo estava falando. Perfeito. Então, assim... A restrição hoje é se a mulher tiver problema de saúde. A restrição hoje da idade é se a mulher tiver problema de saúde. Inclusive, eu só queria salientar que teve... quase uma lei, como eu já tinha as crianças com 4 ou 5 anos, quando eu vi isso, eu corri atrás, peguei um grande amigo meu, deputado Anato Faria de Sá, eu falei, como assim que mulheres que tivessem 50 anos seriam proibidas de fazer a fertilização? E eu falei, não, mas eu sou um caso que deu certo, não fiquei doente, não morri na mesa, eles não podem fazer isso, então eu lutei e o conselho derrubou essa portaria. Olha só. Ficou durante um tempo. Durante um tempo a gente não podia fazer. Isso também mas, é um bom 6 senso meses, médico, depois voltou e liberou. Hoje está liberado acima de 50 anos. O médico e a paciente se responsabilizam. Se ela não tiver nenhum problema clínico, diabetes, pressão alta, alguma coisa, não tem restrição alguma. Ela pode gerar não tem restrição nenhuma. O bebê. Vou ouvir a sua história, que também é linda, que também é uma dupla, né? Dupla, são amigos dos meus também. Jura? São os melhores amigos. Que legal, gente, coisa boa. Nossa. Mas não vieram. Então, lá não vieram, eu já estou na escola. Então, olha, eu tenho que abrir contando para vocês que se você aí não acredita em Deus, não tem como questioná-lo quando você vê aquilo saindo de dentro de você. Dois, João Vitor e Laura. Eu nunca fui uma mulher preocupada em ser mãe, porque muito proativa, muito corrida, enfim, achava que em algum momento poderia acontecer e era só namorar e estava tudo certo. Namorei, não acontecia nada. É isso aí. E namorar é muito bom, né? Vamos combinar. Também, é o treino, né? Não fala, tô treinando, né? Mas eu vale dizer aqui que é uma coisa muito curiosa, doutor Lista e Carol e Rosana, que a minha mãe um dia me ligou e falou assim, escuta, o relógio está vencendo aí, o biológico. E eu não me dava conta disso, porque... Quantos anos você tinha, né? Eu tinha 36 para 37. E aí amadureci e fomos fazer todos os exames. Feitos os exames, o médico disse, olha, você pode engravidar hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos. Eu falei, não. Aí já vai complicar um pouquinho, em razão do que a gente tinha de projeto de vida, eu e meu marido Vinícius. Aí fizemos exames e ele disse assim, olha, você tem que seguir um protocolo, né? E inclusive no dia fiz uma oração, entreguei para o universo, entreguei para Deus, falei, olha, que seja a tua vontade, porque, claro, vocês são homens usados por Deus, essa tecnologia maravilhosa. Eu ia falar porque tem gente que só pede. E você fez o certo, né? Se eu merecer, eu recebo. Eu entreguei. Então, assim, eu tenho... na hora do procedimento, doutor Lister, foi muito curioso, porque eu falei, não, agora é o momento da fecundação, que é o momento que transfere os óvulos uma vez. Você fez uma fertilização. E o mais curioso, Carol, que eu trabalhava aqui nesse prédio da Gazeta e o médico me disse assim, então, agora feito o procedimento, olha lá. Você vai deitar e vai ficar quietinho aqui. Eu falei, não, você não está entendendo, tem um programa ao vivo, ao meio-dia, eu tô indo agora. Mas como assim? Olha. Eu falei, olha, é assim, eu creio que está entregue a Deus. E muito obrigada, porque olha ali, ó, aquilo ali tinha acabado de estourar a bolsa, eu estava no centro, já entrando no centro cirúrgico para fazer o bebê. Linda. Gente, olha isso, ali, coisa mais o Vitor, eles nasceram prematuros, eu não fui tão cuidadosa como a Rosana, devo dizer aqui de público, porque eu não parei de trabalhar, eu ficava enlouquecida. Eu também não parei de trabalhar. Não parei de trabalhar. Mas, Rosana, você era mais comedida. Eu pegava o carro, saía dirigindo. Eu dirigi também. E fiquei o lance dos saltos, assalto. Gêmeos com mais de 36 semanas já é o suficiente. Já é o suficiente. Né? Eles nasceram de 32. Mas me conta uma coisa, você, e eu acho isso importante, o doutor pode falar daqui a pouquinho, quando a gente também está ali naquele, fazendo os exames, o
casal, até para saber o porquê não está vindo de forma natural. Identificaram alguma coisa em vocês? Não. Diziam assim, ó, o seu útero está jovenzinha, né? Tá tudo ok. A contagem de esperma do meu marido estava ok, mas Tudo na hora bem. de namorar não tinha essa coisa linda aí, esses dois. Ai, Como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu acho que né? tem alguma coisa da incompatibilidade, não Como tem, é que é doutor? isso, doutor, hoje? Sanguínea? Você que está tão presente Hoje nesse tem assunto. muitas coisas que a gente consegue detectar que não detectava antes. Antes chamava-se infertilidade sem causa aparente. Era a medida da nossa burrice, digamos assim. Hoje a gente tem um monte de testes diferentes, mas um monte, genéticos. Eu consigo saber se a parte genética do espermatozoide está ok, se tem alteração imunológica, se o corpo da paciente reage contra o embrião, uma série de coisas. Hoje a gente tem um arsenal que não tem mais esses casos, assim, não sei o que a paciente tem. Hoje, praticamente, a gente descobre tudo. As trombofilias, que foi um Tudo, assunto do trombofilia. E programa doutor, de sabe o ontem. que eu queria complementar? Porque às vezes eu ando nos lugares que a gente vai, até minha filha uma vez foi fazer um teste, e tinha uma senhora com uma criança lá. E ela falou, a Rosana Bene falou, graças à matéria que você fez sobre a idade que você teve seus filhos, eu e meu marido tínhamos desistido. Eu tinha 40 anos, mas ela é fruto do que eu vi da sua matéria. Olha só. Eu já encontrei isso 3 vezes, mas o que eu queria perguntar, porque às vezes eu sinto que as mulheres acham que a culpa está só nela, e o marido nem fez o exame. Isso E é, às vezes isso é cultural. né? A mulher tem um senso de preservação muito maior. Ela que vai no ginecologista. Às vezes eu recebo casos que eles estão tentando há tanto tempo. Ontem eu recebi um caso. O marido não fez espermograma. Então não está tentando, porque não estão buscando. E a causa, mas a causa é é cultural, democrática. 40% da mulher, 40% do homem e 20% dos dois. Puxa vida. Então tem que sempre fazer. Sempre. Eu falo assim, gente, um não engravida sozinho. E é tão simples, Tem né? que fazer o exame dos dois. A gente tem perguntinha do público já, inclusive, e deve ter muita gente se identificando com o assunto. Fiquem à vontade, contem histórias, o espaço está aberto. Olha lá, na tela. Obrigada, Elisete, um beijo pra você. Fui diagnosticada com trombofilia. Tenho 42 anos e quero muito engravidar. Será que tenho chance ou risco? Tento há mais de um ano. Então tem esse lance do tempo também para procurar ajuda, né? Um ano é como vocês colocam que é um tempo estabelecido ali pelo casal. A definição de infertilidade é mais de um ano sem método anticoncepcional, tendo relação sexual e não consegue engravidar. Com os dois, Acima de tudo bem. 35 a gente considera 6 meses, porque o tempo está passando. Tá. O caso das trombofilias é um caso discutido no mundo, porque existem algumas coisas que ainda não estão comprovadas, existem algumas coisas que estão comprovadas. Nesse tipo de caso, se ela já tem o diagnóstico formado, ela vai ter que tomar um anticoagulante a gravidez toda. É uma injeção que toma todo dia, subcutâneo. Alguns médicos falam para tomar até a hora do parto, outros falam para tomar até a hora do parto, pula o parto e ainda toma mais 2 meses. E Porque pode antes ter. de engravidar? Então, tem gente que acha que já tem que tomar antes. Como a gente faz um procedimento cirúrgico de punção, que pode ter um risco de um sangramento, eu não uso antes. Mesmo que o imunologista fale, porque eu já vi acidentes acontecerem assim. Entendi. Entendeu? Furar o ovário e fica sangrando. Aí tem que abrir a barriga da mulher e tirar o sangue de lá. Entendi. E não é o correto. Então eu prefiro assim, aspirou hoje, ou hoje à noite ou amanhã já começa a tomar o remédio. Sem dúvida. Antes disso não vai ter ação imunológica. Não, e no caso, ela está falando aí já pela idade, pelo tempo de fazer uma fertilização. Mas de uma ela parece ser reprodução mocinha. assistida. Você vê o caso dela. Né? Às vezes ela pode engravidar No meu, naturalmente. eu acho nova. Novinha. Fala, eu acho nova. Vamos colocar mais uma perguntinha. Meninas, fiquem à vontade para perguntar para elas também, tá? Para contar aí da experiência. Renata, um beijo, obrigada. Quantas vezes podemos tomar medicamentos para fazer a fertilização? Já fiz 2 vezes sem sucesso e tenho medo de tomar os remédios novamente por causa do câncer e trombofilia. Pergunta importante. Isso sempre acontece, a pergunta. O que Câncer. acontece é que a mulher, a cada mês, ela escolhe 800 ovos, de 500 a 800, para separar um que vai ovular. Aqueles outros são descartados pelo corpo. Então, o que a gente tira é aquele primeiro e mais alguns. Então, eu não estou esgotando o ovário. Eu só estou tirando um pouco a mais do que viria naquele mês. Não dá câncer e não tem nada a ver com trombofilia. Trombofilia é um fenômeno genético ou vascular ou que tem alguma alteração, que o sangue não coagula direito
Isso não só para a gravidez, mas para o coração, embolia. A mulher que toma pílula pode ter uma embolia no avião e morrer no avião por causa disso. É uma outra coisa, um processo sanguíneo de coagulação. E eu posso dar um exemplo que eu fiz 6 vezes, falar para ela que eu fiz 6 vezes e graças a Deus abençoada e não tenho câncer, não aconteceu nada. É uma benção. Pode fazer quantas vezes? As 6 vezes foram ali. Eu vi uma moça que fez mais, né? Que supostamente fez mais no mundo, foi 34 vezes. Na Itália. Tem gente que é a mulher de um jogador de futebol da seleção da Itália. Sério? Que jogou a Copa de 94, perdeu para o Brasil. A mulher dele fez 34 vezes, teve uma nenê. Aí voltou no médico, o médico ficou apavorado. Será que vai demorar mais 34? Você está brincando. Essa história é famosa na reprodução. 34 vezes. Isso. Carol, sabe o que eu queria te falar? Diga. Que talvez seja uma genética minha, porque minha avó engravidou da minha mãe naturalmente aos 56 anos. Só que naquela época, a barriga dela crescia, meu tio já trabalhava em São Paulo, falou, mamãe, que isso? O médico aqui do interior falou que é um cisto. Mas sua barriga está crescendo, mamãe. Falou, vamos para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, o médico virou e falou assim, ó, o cisto vai nascer, viu? E era minha mãe. Não é cisto não, é um bebê que está crescendo aí. Então pode ser genético, né? Para você ver como é raro, é 1 para 200 mil partos uma gravidez dessa. Sem dúvida. E outra, você não tinha congelado os óvulos e ela tinha óvulos ali. Exatamente. E era a primeira gravidez, né? A saúde também do útero e tudo, estava pronto. Eu vou lá e já volto, e eu queria te ouvir, Liliane, que você contasse para as meninas e para quem também está nessa, o que esperar dessa fertilização e do que a gente sente, porque tem a estimulação dos óvulos, tem os remédios, os medicamentos que devem ser tomados, tudo certinho. A gente sabe que pode ter um inchaço, coisas que acontecem que eu acho legal as meninas já se prepararem sabendo. Então, ouvir aí, né, de quem passou pelo... É uma montanha-russa emocional. É uma montanha-russa. Maridos, doutor Lister. Tenham paciência, né, maridos? Tá com perguntinhas do público já, mas ouvir a sua experiência aí como mulher, porque que coisa. A rotina muda. Gente, eu imagino, é um dia de ótimo humor, um dia triste, um dia... Como é que é? Para mim, em especial, claro que eu acho que cada organismo responde de uma maneira, né? Eu tinha uma rotina muito grande do uso da medicação, injeções que eu me auto-aplicava, porque, segundo a determinação do médico, ele falava, você tem que estar aqui. Eu falava, não tem não, me ensina que eu faço em casa, a gente faz bonitinho. Então, assim, claro, eu senti uma alteração visível no meu corpo, eu enchei muito, assim. E tive também uma alteração de humor e apetite sexual, doutor Lister. Coitado do meu marido. Essa é a montanha-russa. Não podia nem ver. Doutor Lister, ele sofreu, porque Gente, eu acho importante dizer isso abertamente. Um dia queria matar, outro dia queria namorar. É mais ou menos assim. Não queria namorar, pelo que eu tô entendendo. Eu só queria namorar, doutor Lister. Você só queria? Eu queria namorar. Foi o inverso, então, entendi. ele fala, que período maluco. Mas, é claro, foi uma reação dada ao meu organismo e eu acho que cada mulher responde de um jeito, corresponde de um jeito. Gente, para dizer que eu faria tudo de novo, novamente, 10 vezes, 15 vezes, se fosse necessário. Mas explicar também que quando uma mulher engravida, na verdade, engravida a família. Então, assim, há de se ter um carinho todo especial e também não é se vitimizar, né? Porque isso não é doença, isso é um tratamento de alegria. É saúde. E de festa de saúde. Mas dizer o seguinte, há de se ter, sim, um cuidado, um carinho todo especial, porque o hormônio, né, por si só, já causa algumas alterações. E ali, propositalmente, estaria causando. Puxa. Então, que você possa realmente enfrentar esse momento. E eu só lastimo muito, viu, Carol e doutor Lister, que ainda eu acho o tratamento muito caro, as medicações são... realmente para quem tem um poder aquisitivo ou que se programe para fazê-lo. Mas tem público, né? Porque ainda as filas públicas, aqui o Hospital Pérola Baita em São Paulo, que faz esse trabalho belíssimo, as filas são enormes na USP. Então, assim, o que a gente cada vez mais, que precisamos ter, sim, né, o incentivo, aí sim, do poder público, para essas mulheres. Deixa o doutor. Né, Vou te doutor? interromper um minuto. Deve. Hoje tem hospitais públicos. Eu, junto com a deputada lá de Sorocaba, temos um projeto de lei para a reprodução. Seria feito um fundo de reprodução, daria o dinheiro para os hospitais públicos, mas a pessoa lá de Piracicaba, o presidente Prudente, não precisaria vir aqui para encher a fila. Ela faria nas próprias clínicas da cidade. Seria uma parceria público-privada.
está há 6 anos para ser votado. Já passou por todas as comissões, foi aprovado, Vamos te só ajudar, que não sai do papel. Matar é mais fácil do que fazer nascer. Mas voltando aqui, né, só para dizer que assim, eu penso que inclusive as famílias têm que ter em mente isso, porque Carol, como é um momento de muita expectativa, de muita vontade que aconteça, e esbarra na parte econômica da família, é importante dizer isso, que as pessoas possam entender que pode ser que aconteça na primeira, pode ser que tenha mais... colaborar e também. possam, né, estar juntos e colaborarem, porque é um momento de muita novidade sobre todos os aspectos. Agora, Você teve uma experiência diferente. Tive totalmente diferente, eu não inchei, eu não engordei, porque muita gente fala, não vou fazer o tratamento porque diz que eu vou ficar uma bola. Então não tem que ser mãe. Então tem que ser o caso à parte. Eu não enchei, doutor, eu só enchi a barriga, tanto é que eu chegava no banco, na fila do banco, o cara me cutucava aqui, eu virava assim, ele via barrigão, ele desculpa. É que você estava na fila preferencial. Entendeu? Mas assim, o que a Liliane falou, por exemplo, no meu momento foi muito reservado, foi uma luta que eu não pude compartilhar muito até chegar ao lado positivo da gravidez. Então foi mais uma luta entre eu e meu marido. Você vê que cada um tem um sintoma. Claro. Tem mulher que deixa o marido na quarentena. Não transa o tempo todo do tratamento. Falei, pelo amor de Deus, deixa se divertir um pouco. Vamos colocar a perguntinha do público, que a gente já fala dessa parte médica. A cara dele vai. A gente agradece a cara dele. Um beijo, Gabi, obrigada. Tenho endometriose profunda. Poderei engravidar naturalmente ou precisarei de fertilização in vitro? Hoje, como vocês enxergam a endometriose? Só explicar rapidamente o que é endometriose. É o tecido que reveste o útero e aparece fora do útero. Tem várias coisas, né? Dependendo do lugar que ele está, dá sintomas. Só tem 12% das mulheres que têm sintomas. Geralmente é dor na menstruação, dor na relação sexual, cistite recorrente, que vai tendo cistite e não tem infecção, e problemas intestinais. Às vezes tem sangramento, às vezes tem obstrução, é por causa da endometriose. Tá. Então, dependendo do lugar que ela tem, ela pode engravidar ou não. Na maioria das vezes, não. Porque ela geralmente na parte genital fica tudo afetado. Tá. Hoje, o melhor tratamento para endometriose, porque você pode fazer cirurgia, remédios ou a fertilização. Quem não quer engravidar, cirurgia e remédio resolve. Quem quer engravidar hoje, a melhor é fazer uma fertilização. Tá. Porque o resultado é de 60% contra 18% de uma chance de uma cirurgia boa. Mas, por exemplo, doutora, a gente já ouviu casos, assim, eu tenho de amigas, tá? Vou colocar aqui, de mulheres que têm endometriose, fizeram a cirurgia para remover todo esse endométrio e depois engravidaram espontaneamente ou tiveram sucesso na fertilização. Hoje a gente sabe o número, tá. É 25%. Ah, isso é 25%. Os americanos têm uma coisa agora chamada medicina da precisão. Tá. Todos os dados daquela doença são colocados no computador do governo. Então a gente sabe hoje números que a gente não tinha. Por exemplo, a cirurgia é ineficaz em 75%. Entendi. Por isso que se indica a fertilização. Interessante. Isso é um dado americano, não foi eu que estou falando. É isso aí, não, e é importante a gente ter isso esclarecido e a pessoa também ter uma conduta individual, ela, né, de acreditar ou Mas de de qualquer modo, eu recomendo para ela procurar ajuda, mesmo que ela não queira engravidar, ela pode vir a ter dor. Aí vai complicar, porque é uma dor chata, dor pélvica crônica, acaba com a vida da mulher, do casal e de todo mundo, porque ela é insuportável. Isso aí. Vamos colocar mais uma perguntinha do público e já já a gente mostra uma ilustração para mostrar como é o procedimento. Pergunta da Andresa, obrigada. Meu marido fez o espermograma e a quantidade de espermatozoides está baixa. O que fazer nesse caso? Isso chama oligospermia. Óligo é pouco, espermia é esperma. Tem 63 causas para isso. Então ela precisa fazer um exame, descobrir e tal. Em alguns casos a gente consegue voltar ao normal com medicação. Tá. Se for um caso muito sério, aí tem que fazer uma fertilização ou uma inseminação, dependendo da quantidade. Vamos falar a diferença então, doutora, aproveitar? Inseminação, sempre tem essa dúvida, né? Inseminação, a gente estimula a ovulação, no dia certo o marido da mulher colhe o sêmen, a gente prepara no laboratório e coloca no útero. Aí o espermatozoide vai sozinho até a trompa e a trompa tem que ser boa. Mas o óvulo está ali na mulher. Ela ovulou, a trompa pegou o óvulo lá e está lá. Ok. A fertilização, eu estimulo a ovulação, só que é mais complexo. Vamos colocar as imagens do aproveitar. Eu tiro os óvulos, levo para o laboratório, fecunda com o espermatozoide do marido, espero os 3 primeiros dias que o embrião divide. Tá. Quando ele está com mais ou menos 8 células, às vezes pode até esperar 5 hoje, mas com 8 células ele volta para dentro do corpo. Então o que aconteceria na trompa
que é a fecundação natural, e o começo do crescimento do embrião acontece no laboratório. Naquele tubinho ali. Exato. Que a gente o pessoal viu, pensa que a gente tem, da proveta, né? O pessoal pensa que a gente tem proveta no laboratório. Não existe proveta Doutor no Lício, posso laboratório. fazer uma pergunta, Carol? Pode. É nesse momento que ele define o número de embriões que essa mulher vai receber? A gente tira Ou não? quantos óvulos tiver. Suponha que aquele ovário teve 10. Normalmente, desses 10, 8 são maduros. Daí esses vão ser escolhidos para ser fecundados. Desses, 90% fecundam, então já cai um pouquinho. Já cai. Desses que fecundam, 70% vão se dividir e chegar corretamente no tempo certo. Como o embrião. Então, só no dia que a gente vai saber quantos tem, qual é a classificação deles, a gente faz eu chamo hoje de concurso de beleza, porque eu não posso dizer que ele é perfeito. Ele está bonito. Tá? Então a gente escolhe os melhores e transfere isso. Doutor, eu também, quando eu fiz há 9 anos atrás, eu coloquei 4, a gente não tinha assim, colocar um para ter um. Hoje mudou? Tem uma lei, Hoje tem uma lei é. nova. A lei nova é assim, menos de 35 anos se colocam 2. De 35 a 40, 3. Mais de 40 se colocam 4. É o máximo no Brasil. É o máximo que pode. Gente, eu tenho que agradecer vocês. Passou muito rápido. Muito, Obrigada por compartilharem Obrigada. essas histórias. Doutor, obrigada Obrigado a vocês. sempre. Né? E eu tenho certeza que ajudou muita gente com as informações. Eu vou passar o contato do Dr. Lister. Tem um site que é fertilis.com.br, fertilis.com.br, ou no e-mail fertilis@globo.com. Vou passar o contato da Rosana. Obrigada, adorei. Rosana Beni Oficial, tudo junto. Rosana Beni, com i no final oficial. E a nossa querida Liliane Ventura, @Liliane Ventura Oficial, também tudo junto, @Liliane Ventura. Voltem. Sucesso pra gente sempre, bater mais. Carol, obrigada. Eu obrigada. adorei. Nossa casa, Parabéns. beijo pra todo mundo. Obrigada.